peixes não entram neles. E se é escassa demais, eles morrem. E o mesmo acontece às crias pequenas. Agora está na medida exata, o que é uma boa notícia para as aves limícolas. Mas viver aqui pode ser uma atrapalhada dos diabos. Um senhorio réptil jaz pacientemente no seu charco, à espera de cobrar a renda. Se uma cria de garça tiver o azar de cair, pode ajudar a pagar a manutenção do charco. O importante é prestar atenção onde se põe os pés. Até agora tem sido um bom ano de procriação. E as torres de apartamentos estão cheias de famílias em crescimento, que engolem avidamente quantidades infinitas de peixe fresco. Mas o próprio senhorio tem vontade de constituir família. Está a exibir-se para uma companheira. Os aligatores urram, fazem vibrar ar nas gargantas. O som pode chegar a 1 quilómetro de distância. As vibrações são tão fortes que fazem a água dançar. Mais do que um sinal, são um estímulo sexual. Os aligatores não gostam muito de intimidades. Geralmente só quando fazem a corte é que permitem a aproximação de outro. A própria corte é muito mais clara. O casal mergulha abaixo da superfície para acasalar. Agora a estação seca está realmente a pegar. Isolados num mar de erva seca, os charcos dos aligatores são praticamente os únicos sinais de vida. Ao meio-dia, o sol da primavera tardia queima. Quebradiços de tão ressequidos, os líquenes, ervas e folhas são um barril de pólvora prestes a explodir. Nuvens, não de chuva, mas de fumo, empurradas violentamente por ventos fortes. Para os animais dos Everglades, soa o alarme de incêndio. É uma corrida para fugir ao inferno ardente que os envolve. Os fogos são um facto da vida habitual nos Everglades. Ateados por raios, podem destruir a vegetação em grandes áreas que às vezes ardem semanas a fio. Muitos animais conseguem fugir. Alguns não têm hipótese.
Nesta época do ano, as zonas de coníferas dos Everglades estão tão secas que são regularmente ateadas como archotes pelos fogos. Mas isso não incomoda as coníferas. A casca escamosa protege-as e elas regeneram-se rapidamente. Contudo, as árvores jovens de madeira dura são destruídas, o que deixa mais espaço vital para as coníferas jovens. Os fogos também queimam vegetação seca em toda a parte, dando uma oportunidade às plantas semeadas e às plantas novas. Os fogos podem matar, mas há sempre animais que conseguem enganar a morte. Os fogos são tão vitais para o modo como esta região selvagem funciona que hoje em dia são deliberadamente ateados sob a gestão dos Everglades. Se o sol e o fogo podem transformar os Everglades num inferno ardente, os seres humanos também podem. A irrigação e a procura de água para beber privam regularmente as zonas selvagens da sua provisão ancestral e natural de água. Milhares de acres que em tempos estavam cobertos de ervas aquáticas estão agora cheios de cana-de-açúcar, que suga milhões de litros de água dos Everglades. Todos os dias, milhares de pessoas vão viver para a Flórida e o consumo de água aumenta diariamente cerca de 900 mil litros. Canais conduzem água preciosa para longe dos Everglades e encaminham para eles o fluxo por terra. Mas atualmente o governo está a gastar milhares de milhões de dólares numa tentativa de gestão da água para que esta região selvagem não morra de sede. O equilíbrio natural. Nestes corredores entrou uma espécie vinda de viveiros de peixes das imediações que foram inundados pelas tempestades e furacões. As tilápias, Tilapia aureum, encontraram aqui condições de vida perfeitas e são colonizadoras muito bem-sucedidas devido à forma como procriam. Este é um bem imobiliário ideal para a tilápia e este solteirão está a arrumar a suíte nupcial. Um fosso com 1 metro de largura e meio metro de fundura que ele cava quase exclusivamente com a boca. Agora só precisa de uma companheira conveniente que ele possa convidar para casa. Aqui vai ser o quarto das crias e tem de ficar absolutamente imaculado. Na porta seguinte há outro macho. Os machos de tilápia usam arenas, recintos comunais onde desfilam e se exibem para as fêmeas, que gostam de escolher o melhor produto em oferta. Proteger um bom local de nidificação é um problema sério. E os machos precipitam-se para a briga, gritando ameaças. Um estilo arrojado no campo de batalha e um serviço doméstico cuidado contribuíram para a conquista de uma companheira. A fêmea põe ovos na areia. E depois parece que os engole. Mas na realidade ela mantém-nos na boca, onde o macho os fertiliza e impõe a si própria. Ao fim de 8 dias, os ovos eclodem. Também os manter escondidos até eclodirem significa que muitos mais sobreviveram. Os baixios dos Everglades secaram ao sol até se tornarem pó. Os poços dos aligatores são agora oásis preciosos, que se mantêm desobstruídos porque os aligatores escavam a lama e os detritos. Bandos de aves investem para lá, sabendo que os peixes farão aqui uma última pausa, por não terem mais nenhum lugar para onde ir.
aranha pescadora anda de pernas abertas na superfície, sondando os movimentos de presas com as pernas dianteiras. Já não há lugar para fugir. Nesta altura, os axigãs já conseguiram chegar ao prato dos peixes pequenos. O lagostim vem a seguir, mas há que ultrapassar vários centímetros de defesa pontiaguda. Entre as refeições, o axigã vai à lavandaria. Os lepomis macroquiros oferecem um bom serviço de limpeza, catando parasitas irritantes e fazendo deles uma refeição. A estranha e antiga Âmia sobressai nesta multidão. Única sobrevivente de uma família há muito extinta, tem uma bexiga natatória semelhante a um pulmão, que pode extrair o último grama de oxigênio da água tépida. A atmosfera do charco está sufocante, demasiados comensais e escassez de oxigênio. Agora o alligator prepara-se para atacar. São horas de apresentar a conta pelo banquete da estação seca, o maior e melhor do ano. O trabalho de manutenção do poço do alligator está a dar lucro. Há apenas umas semanas, isto era o charco de água profunda do corvo marinho grande. Agora, ibis brancas americanas capturam peixes que se debatem nos escassos centímetros de água. Girinídeos dançam à volta de uma outra vítima. Qualquer animal que coma peixe regala-se com uma abundância de refeições fáceis. Há muitas semanas que não chove e o sol é impiedoso. A vida nos pântanos está agora a tornar-se verdadeiramente infernal. No solo crestado e fendido, só pequenos poços oferecem algum abrigo. E até eles estão a secar depressa. A seca não respeita ninguém. Os abutres debicam num alligator encarquilhado que morreu quando o seu poço finalmente se esgotou. Precisamente quando parece que a vida não aguenta mais, começam a produzir-se alterações.
Em poucos dias, a terra fica novamente coberta por uma película de água. Começou a estação das chuvas. Os charcos revitalizam-se. Os níveis de água voltam ao normal. E, quase milagrosamente, a vida regressa. As tartarugas bebés libertam-se ao toque da chuva. E a orquestra de rãs dos Everglades inicia um concerto comemorativo. Chegou uma nova estação de procriação. A população de gambúsias aumentará em breve com a chegada de crias minúsculas, capazes de cuidarem imediatamente de si próprias. É espantoso que qualquer peixe sobreviva à investida mortal da seca e aos predadores. Alguns, como os peixes-gato marchadores, resistiram à devastação nos charcos mais pequenos. Mesmo assim, as chuvas devem ter chegado na hora H. Os peixes-gato marchadores, estranhos, como as tilápias, rastejam em terra com a ajuda das barbatanas, à procura de novos charcos para procriarem. O clima úmido facilita a sua marcha colonizadora. Restam já poucos indícios de que os Everglades acabaram de passar por uma seca infernal. Resplandecentes com um verde saudável e luxuriante, tornaram-se um paraíso para a sua vida selvagem extraordinariamente resistente. Esta é uma das últimas grandes regiões selvagens da América do Norte, que ainda aqui esteja, comprimida por cidades e quintas em crescimento e periodicamente devastada pelos elementos, parece quase um milagre. O monstro de sangue frio, primitivo, rasteja para fora do pântano para aquecer o corpo para a atividade do dia. Mas os pântanos dos Everglades não são primitivos. Só têm cerca de 7.000 anos. Esta fêmea de alligator não está a tomar banhos de sol. Está de guarda. Debaixo da terra quente, os seus ovos estão a eclodir. E ela está à espera para ajudar. Este réptil possante revela uma capacidade espantosa para a delicadeza. Os dentes que tão ternamente seguram esta frágil cria podem esmagar a carapaça de uma tartaruga como se fosse uma casca de ovo. Com apenas 20 centímetros de comprimento e alguns minutos de vida, a cria faz a sua entrada num mundo perigoso. Mas pelo menos nos próximos 2 anos, terá a mãe a vigiá-la. Um lepisosteído, um dos maiores peixes dos Everglades, um predador pintalgado e com maxilas ardilosas. Um leopardo aquático à caça.
Muitos peixes vão para os poços dos alligatores, os refeitórios densamente apinhados dos Everglades. Os peixes predatórios dedicam-se a um jogo implacável, esperando para saltarem sobre peixes pequenos quando eles saem da segurança de um maciço de ervas para outro. Apesar do perigo sempre presente dos alligatores, o poço ainda é o melhor lugar para todos se alimentarem. Até para os peixes pequenos, para os quais isto pode ser realmente um buraco infernal. Cada animal tem uma técnica de caça diferente. O axigan despedaça e arrebata. O lepisostaído aproxima-se silenciosamente. A sua boca delgada sonda as ervas como uma bengala comprida. E a sua couraça de escamas pintalgadas funde-se bem com a escuridão. Das muitas aves aquáticas que aqui se encontram, a mais estranha talvez seja o mergulhão serpente americano. Como é uma ave pescadora primitiva, não tem óleos para impermeabilizar as penas. Regressa das pescarias ensopado até aos ossos. O sol tem de o ajudar a secar e a aquecer, para não se constipar. Submerge completamente para pescar. Um pescador pequeno e ágil, com as penas da cauda em leque, que provavelmente lhe granjeou o nome alternativo de peru aquático. Como não tem óleos de impermeabilização, não flutua, pelo que debaixo d'água se comporta mais como um peixe do que como uma ave. Trespassa os peixes grandes com o bico afiado antes de os engolir, começando pela cabeça. Pouco mais elevadas do que as pastagens, ficam as florestas de coníferas dos Everglades. A diferença de apenas 1 metro altera tudo. Durante a maior parte do ano, estas zonas de coníferas estão acima da água e a vegetação difere bastante. Os mamíferos, que não podem viver nas verdadeiras zonas úmidas, pastam e caçam nestas florestas abertas. Veados da Virgínia. E um animal que os come. Este é praticamente o último refúgio do puma da Flórida, porque a maior parte das zonas de coníferas foram usurpadas pelas grandes cidades. Estas crias nasceram apenas há 10 dias.
Os pumas estão agora a recuperar da quase extinção, em grande parte ajudados pela gestão e proteção do homem. No fluxo e refluxo das marés, das florestas de mangue, vive um animal que também é raro e cujo número decresce de ano para ano. Os gordos e vagarosos manatis caribe são criaturas mansas e passivas, parentes próximos dos elefantes. Como nadam mesmo abaixo da superfície, são facilmente feridos ou mortos pelas hélices dos barcos. A estação das chuvas dos Everglades pode ser uma época em que o inferno fica à solta. É nessa altura que sopram os ciclones. Um caldeirão infernal de chuva e vento de um lado ao outro de centenas de quilómetros. Diante de ventos que sopram a 200 km por hora, tudo pode desabar como um baralho de cartas. Em 1992, o furacão Andrew partiu as coníferas como se fossem palitos. Foi demasiado para algumas das florestas dos Everglades que se debatiam para recuperarem de vários anos de seca persistente. Morreram, pura e simplesmente. No entanto, até uma devastação destas tem pequenas vantagens. Os abutres, sempre lestos a avançar diante da morte, depressa chegam em busca dos restos do furacão. Um alligator, provavelmente morto pela tempestade, coisa que raramente acontece. Os coletores de lixo da natureza metem mãos à obra. Surpreendentemente, mal o furacão se desvanece, reaparece a fauna selvagem, aparentemente ilesa e com todos os membros intactos. O sítio onde os animais se escondem ainda permanece um dos mistérios desta região selvagem pouco compreendida. Uma ave de rapina, rara, em busca de comida. À medida que o nível da água baixa, os animais aquáticos começam a ficar mais expostos. Estes caracóis, por exemplo.
têm de subir à superfície para procriarem, o que os torna duplamente vulneráveis. E é nesta altura que o gavião caramujeiro dos Everglades se banqueteia. Prefere comer ampulárias, e nos Everglades há mais do que as suficientes para abastecer um especialista com uma provisão constante. As ampulárias são sensivelmente do tamanho e cor de pequenas maçãs verdes. O gavião caramujeiro é um gastrónomo hábil, que extrai destramente as ampulárias das conchas com o seu bico especializado em forma de gancho. É só um recipiente vazio ou será um presente dos deuses? Um lagostim pode arrancar os restos mais pequenos. Ao contrário do gavião, não é esquisito a comer. Come praticamente de tudo. Mas forma-se rapidamente uma fila para a comida. Este petisco até vale bem uns bons murros. O último da fila é o maior e não tem escrúpulos em furar a ordem de prioridade ou então roubar. O ladrão retira-se para a sua toca de lama e o predador só pode acenar com uma garra frustrada. Os alligatores, que também comem quase tudo, vivem em todas as partes dos Everglades. Quando os níveis de água são elevados, eles deslocam-se livremente para todo lado. Eis um mundo de tilantzias pendentes, onde as epífitas se agarram aos ramos e retiram o alimento e a umidade do ar. Entre as árvores do grande pântano de ciprestes, também há charcos fundos mantidos por estes répteis. Os poços dos alligatores fazem deste pântano cheio de vapor um paraíso de aves pescadoras. O corvo marinho grande, caçador de patas palmadas e um atleta subaquático, nada tão depressa como o peixe que persegue. Quando o clima seco se agrava, charcos como este salvam a vida de muitas aves. As aves limícolas procuram estes charcos fundos durante a estação seca.
Estão aqui devido à concentração de peixe. As aves começam logo a nidificar. A estação da nidificação e a descida dos níveis das águas estão intimamente ligadas. Só procriam se a água desce, obrigando os peixes a reunirem-se nos baixios. É abril e está a aquecer. A forte luz do sol acelera o crescimento de plantas na água. As utriculárias são plantas carnívoras flutuantes que encontraram um meio de se alimentarem sem raízes, neste lugar que tem muito poucos nutrientes. Cada planta está equipada com órgãos de alimentação especializados. Minúsculas bexigas ocas à espera de tragarem os incautos. As bexigas têm uma abertura rodeada por cerdas sensíveis. No momento em que um animal minúsculo toca nelas, as bexigas reagem instantaneamente, dilatando-se e produzindo uma sucção irresistível, reagindo às vezes aos alarmes falsos. Mas, eventualmente, alguma coisa comestível, como um ácaro da água, passa por elas a nadar. O ácaro da água está agora no corredor da morte, condenado a uma execução por enzimas digestivos que já começaram a atuar. Isto é um meio ideal, ainda que a nós nos pareça macabro, de a utriculária sem raízes conseguir os seus nutrientes. À medida que a estação seca avança, vai desaparecendo cada vez mais a água sob o calor do sol. Os poços de alligator são agora os melhores locais para se estar. E as aves limícolas concentram-se em volta deles. Cada ave ataca os peixes com a sua própria tática mortífera. A egreta rufescens parece muito indecisa, mas o uso de uma variedade de táticas é em si mesmo uma técnica de pesca eficaz. Teve sucesso. A rara e estranha ibis da floresta não abandona um método experimentado e testado. Trabalhando através do tato e tendo o cuidado de ficar fora do alcance do dono do lago, espicaça com os dedos e esquadrinha as trevas com o bico aberto. A sombra da asa corta o brilho da superfície e dá-lhe uma visão melhor. Quando encontra a presa, o grande bico da ibis da floresta fecha-se tão depressa como uma ratoeira.
Barcos para os peixes em migração. A luta contra as correntes implica um grande dispêndio de energia. Estando exaustos em águas tranquilas, tornam-se presas fáceis para os seus predadores. De sobrevivência são postas à prova pela dramática alteração das estações na Índia e pela monção, a maior provação de todas. Mundos escondidos. Este local mágico faz-nos recuar no tempo até à época em que os animais selvagens da Índia vagueavam em liberdade por esta região. O seu nome, Corbett, é conhecido em todo o mundo, mas o seu coração selvagem é indiano. E a riqueza da fauna selvagem que aqui existe fez destes vales escondidos um paraíso para lontras, elefantes e macacos. O paraíso indiano das lontras. A água das neves dos Himalaias inunda o rio que corre em Corbett, e a cadeia montanhosa protege também este vale dos ventos gelados da Ásia Central. Corbett estende-se a uma altitude que varia entre os 300 e os 1200 metros no norte da Índia. A altitude protege a região do calor tropical excessivo da planície do Ganges. O rio Ramganga, que corre pelo sopé da montanha, tornou-se famoso através dos relatos de Jim Corbett sobre os seus encontros com leopardos e tigres devoradores de homens. Mas Corbett era um naturalista e um caçador, e é por isso que este parque tem o seu nome. O Ramganga nunca gela e nunca seca. Os elefantes têm de atravessá-lo para alcançar as pastagens conhecidas como Chaur. Eles passaram os últimos meses na floresta e agora, no início do inverno, regressam ao rio. Para além dos limites deste refúgio, a terra é desarborizada e inóspita para os elefantes selvagens. Esta área protegida é como um oásis. O dia amanhece frio. Alguns madrugadores estão ansiosos por iniciar as suas aventuras. O mesmo não acontece com o crocodilo dos pântanos, que precisa de tempo para se preparar para a ação. Estas são lontras da Índia. Afastam o frio mantendo-se ativas. Estão constantemente à procura de comida para alimentar a sua vigorosa atividade. O crocodilo escolheu um local para tomar o seu banho de sol, mas a temperatura do ar está pouco acima do zero. A família movimenta-se em conjunto, com a impudente confiança de um gangue. Estes animais são por natureza curiosos e ousados. Apanhado de surpresa, o crocodilo dos pântanos é forçado a ceder.
pelo menos desta vez. Com os músculos aquecidos, o crocodilo inicia o seu dia. E as lontras dirigem-se para os rápidos para pescar. Quando o inverno se instala noutros continentes, as aves migram para sul. Atraídos da Ásia e da Europa Oriental pelo ramganga, os corvos marinhos vêm tentar a sua sorte na pesca. Agora que as lontras se foram embora, o crocodilo arrasta-se para a margem para dormir na areia quente. O rio ganhou subitamente vida, não apenas com os mergulhos dos corvos marinhos, mas com os vairões que tentam escapar. Mas limitam-se a saltar de uma boca para outra. Além dos corvos marinhos e das lontras, também existem aqui grandes peixes caçadores. O mazir, ou barbo de escamas grandes, o maior do ramganga, chega a pesar 20 quilos. Os corvos marinhos nem tentam apanhá-los. Podem parecer temerários, devido ao seu tamanho, cor e capacidades de caça, mas não conseguem competir com as lontras. As lontras são peritas a pescar, rápidas e mortais nas águas mais violentas e com um apetite voraz. O Parque de Corbett está sempre a mudar. Não apenas com as estações, mas com os animais que as seguem. Os corvos marinhos dirigem-se agora para sul, para as zonas mais quentes da Índia, onde irão reproduzir-se. As lontras comeram já o suficiente e dirigem-se agora para uma das suas tocas. Mas antes de entrarem, secam o pelo na areia, marcando-a com o seu odor. Mais acima, o rio atravessa bosques de grandes árvores, chamadas sal. A 900 metros de altitude está frio e os macacos resos desenvolveram um espesso manto de pelos. Os jovens macacos brincam energicamente, sem medo das alturas. Os adultos dedicam-se a tarefas mais sérias. Todos os dias conduzem o bando a diferentes locais da floresta para procurar os melhores rebentos ou outra comida. Um deles faz de sentinela, observando e ouvindo. Mas não há qualquer perigo, apenas os grupos de veados manchados ou axis, que procuram abrigo e alimento na floresta durante o inverno. Os jovens macacos regressam à brincadeira e os adultos aos prazeres da limpeza. Mas os jovens estão sempre debaixo do olho. Serão vigiados pelo resto do grupo durante 2 ou 3 anos. Outras coisas chamam, entretanto, a atenção. Um pica-peixe toma um banho para manter as penas maleáveis. É um ritual diário para um pica-peixe menos sarapintado. O rio tem peixe em abundância durante todo o ano,
Este pescador tem de se manter em boa forma para os apanhar. Outras aves exploram o rio. Estes são rabi-ruivos pretos. Mergulham para comer larvas e vermes aquáticos e fazem exibições aparatosas para conseguir os melhores poleiros do território. Também encarrapitada está uma tartaruga a apanhar sol. O pica-peixe começa o dia ali por perto, pairando para marcar um alvo. Este peixe será um petisco para outro animal. Os pica-peixes sarapintados estão a fazer ninho. Um macho de lontra, solitário, regressa à sua toca. É raro uma lontra separar-se do grupo durante muito tempo. O seu banco de areia está também a ser utilizado por andorinhas pardas. As aves de rio fazem os ninhos nesta altura, devido à grande abundância de peixe. Se as andorinhas fizessem um ninho mais tarde, as suas crias sofreriam com o calor que se aproxima. Sons familiares chamam a sua atenção. É a sua família que regressa à casa. A lontra indiana caça moluscos e insetos, bem como peixes, ao longo de vários quilómetros de rio. Digerem a comida rapidamente, o que lhes proporciona uma energia instantânea. Nas florestas de Corbett existem também langures. Estes levam uma vida menos agitada do que as lontras. Os langures alimentam-se e deslocam-se com uma agilidade elegante. Com as caudas mais longas do que as dos macacos, conseguem saltar com mais equilíbrio e agilidade. Comem apenas folhas. Daí que passem várias horas sentados nas árvores enquanto digerem. Um adulto está de vigia contra serpentes e águias. Por baixo está um dos gigantes do rio, um gavial. Só um gavial macho tem um focinho tão distinto. Este anda a tentar acasalar, não a pescar propriamente. Um nariz destes é irresistível para qualquer fêmea que esteja à espera dele. Oscilando, sedutor, ele faz a sua aproximação. Mede mais de 2,5 metros e não gosta de ser pressionado. Os gaviais da Índia passam mais tempo dentro d'água do que qualquer outro crocodilo. Sair do rio exige um grande esforço
e constitui um espetáculo pré-histórico. A fêmea arrasta-se para o seu lado. O ritual de acasalamento é moroso e continuará durante as próximas semanas. Estamos no fim do inverno. Sem novos rebentos para comer, os elefantes alimentam-se de ervas secas, como palha. Corbett inicia a sua viagem para a primavera. À medida que os dias se tornam mais quentes, as árvores de sal deixam cair algumas folhas. A primavera indiana parece o outono. Mas as árvores têm já novos rebentos e não continuarão sem folhas durante muito tempo. Os galos banquiva procuram sementes e insetos escondidos debaixo das folhas e os jovens macacos apressam-se a brincar neste novo tapete crepitante. Famintos e sempre alerta, os Axis são facilmente enganados pelo grito de acasalamento do pavão. O grito de alarme, a que estão sempre atentos, tem agora um novo propósito. Na primavera, a sua cauda atinge o máximo de comprimento, 90 centímetros tremulosentes, que usará para se exibir. Apesar destas penas, o pavão consegue ainda voar até pontos elevados para vigiar o solo da floresta. As fêmeas castanhas não se impressionam com facilidade. Só o pavão com a cauda mais bela será um companheiro aceitável. O galo banquiva detecta um movimento estranho. Uma pitão indiana revela a sua presença. Um ribeiro tornará a viagem mais fácil. Os Axis ficam agitados com a presença de uma pitão, mesmo quando esta se limita a nadar. Com 3 metros de comprimento, este caçador silencioso é sempre uma grande ameaça. Na primavera são poucos os ribeiros que descem das encostas para o rio e alguns ficaram reduzidos a fios d'água. Nestes mundos isolados vivem pequenos peixes. Mas na primavera a chuva é rara, e se estes pequenos ribeiros secarem, os peixes ficarão presos e morrerão. No fluxo rápido, as rêmoras conseguem agarrar-se às rochas com as ventosas da boca, enquanto se alimentam de algas. Uma larva aquática corre menos perigo. Em breve se transformará num besouro. A pitão deixa o leito do ribeiro. Vai agora montar uma emboscada. Os Axis estão ansiosos por uma refeição, mas há pouco alimento entre as folhas caídas. A pitão espera pacientemente que um veado se aproxime o suficiente.
apanhada pelo focinho e arrastada para baixo, enrolada e comprimida até à morte, uma fêmea de Axis adulta é a vítima desta emboscada. A Pitão levará mais de 1 hora a engolir este grande veado. E durante várias semanas não precisará de caçar novamente. Os macacos não deverão abandonar os ramos por agora, durante algum tempo. À medida que a estação avança, o ritmo da vida torna-se mais rápido. No meio desta terra carente de árvores e de vida animal, Corbett é uma joia escondida. No final da primavera, o sol está ainda mais quente e o verão traz consigo a ameaça distante da monção do sudoeste. As lontras caçam agora no fresco da noite e regressam a casa pela manhã. Parecem ter visitas, mas não tentarão aproximar-se destes gigantes. Em vez disso, viram-se e dirigem-se para outra toca. O sol indiano sugou toda a umidade dos rebentos de erva. Estes depressa se incendeiam. As chamas espalham-se através da pastagem, mas morrem rapidamente. Isto faz parte do ciclo natural do chaur. Do outro lado do rio, outras chamas irrompem. É um fogo vivo. As árvores indianas, a que chamam chamas da floresta, florescem todos os verões. Como faróis escarlates, atraem aves de todos os cantos. Periquitos carmesins sugam o néctar e ajudam a polinizar as flores. As aves que se alimentam de néctar e de frutos aproveitam ao máximo o festim anual. As figueiras carregadas atraem um calau indiano, sarapintado, bem como aves mais pequenas. Cada ave tem a sua técnica própria. O calau agarra e atira ao ar. O pombo verde mordisca. Estes comedores de fruta não estão a alimentar-se e não são aves. São morcegos e dormem durante o dia. Só ao cair da noite é que abandonam o poleiro partindo em busca de figos. As chamas da floresta estão agora sem folhas, por isso as flores são fáceis de ver. E continuam a atrair animais de todos os cantos de Corbett, incluindo os oportunistas da floresta. Os macacos adoram coisas doces, mas arrancam as pétalas para comer os estames. Dentro de algumas semanas, a magnífica dádiva terá desaparecido e as folhas brotarão novamente. No solo, a erva reagiu ao fogo, brotando rebentos frescos. Esta vegetação nutritiva é mais um petisco para a família de macacos e justifica o esforço de descer até ao solo. O
Uma dieta flexível é um dos segredos da sobrevivência. Os macacos aproveitam todos os alimentos que cada nova estação traz. A erva nova nas zonas queimadas atrai áxis da floresta.